Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de Geografia número 54 e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre a poluição e hoje nós vamos falar sobre a poluição visual e ambientes saudáveis. Olha só essa imagem, ela já vai nos mostrar o que seria uma poluição visual. Vamos pensar o que é um ambiente saudável que não tem esse tipo de poluição. Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, mas como sempre, é sempre bom participar junto com a prof, responder, pensar, não é? Para depois você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha e o lápis de cor. Então vamos lá, observe cada painel e encontre o que for pedido. Nessa imagem aqui, encontre no painel o anúncio do encanador. Então, onde será que pode estar? Aqui está falando em conta, preço, placa de BR, aqui está falando em endereço, aí fala assim, entupiu, daí tem um número, ISS, onde está? O encanador, ele vai estar ali no anúncio, né? Se você, como é um desafio, é um pouco mais difícil, né? Quando fala em entupiu, é o encanador que desentope, então estava aqui. E agora? Nesse painel, encontre o celular. Onde está o celular aqui? Muito bem, se você encontrou ele aqui. Agora, nesse painel aqui, encontre a barra de chocolate. Onde ela está? Se você disse ela aqui, você acertou. Agora, observe a imagem dos três painéis. Então, esse aqui era o painel 1, o 2 e o 3. Observe eles um pouco, pense, o que você pode ver neles, né? O que eles têm, o que eles têm de parecido, o que eles têm de bem diferente. Em qual painel foi muito fácil de encontrar a informação solicitada? Nesse aqui, que estão mais as coisas separadas, ou nesse aqui, onde já está, tem um pouco mais, mas ainda está, ou nesse daqui que está tudo misturado? Provavelmente foi no número 1, né? Quais estratégias você precisou desenvolver para encontrar o que foi solicitado no painel 3? Então, aonde foi ali nos 3? Qual desses painéis ali que você viu, que você pensou, que você usou uma estratégia? E você já observou os locais como esses na sua cidade? Ou em algum lugar que você foi passear, onde estava tudo junto? Você sabia que o painel 3 representa um tipo de poluição? Sim, ele representa a poluição visual. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre ela. Então olha só essa imagem aqui, ó, poluição visual. O que você consegue ver? O que você consegue entender nessa imagem? Essa aqui é de uma cidade bem famosa, né? Que é lá em Nova York, é uma cidade bem famosa dos Estados Unidos e é onde a gente vê então essa rua, né? Essa parte ali. E aí, será que tem poluição visual? Agora observe essas aqui, ó. Essa aqui a gente acabou de ver. Essa aqui também, essa aqui é lá no Japão. E essa daqui é um lugar onde tem ali as revistas e as coisas. Qual é o sentimento quando você olha para elas ali? Qual é o sentimento que ela te dá? De alegria, de tristeza, de raiva, de confusão, do quê? Para mim, Prof. Jaque, me dá um sentimento de confusão, porque eu não consigo entender o que é uma coisa com a outra. E aí, automaticamente, parece que dá um estressezinho, né? Agora, qual o seu sentimento, então? Isso a prof perguntou, né? Então, o que você sente quando você vê essas coisas? Quando você vê essas imagens? A poluição visual, ela pode ser causada pelo excesso de estímulos. Quando a gente olha para alguma coisa, o nosso olho está vendo e o nosso cérebro está processando tudo que ele está vendo. Se eu vejo só aqui a caneta, ó, eu estou vendo a caneta, meu cérebro já pensou o que é. Agora, se eu vejo aquela montoeira de coisas que eu tenho aqui, ó, então eu tenho que parar, eu tenho que olhar. Já imaginou se eu fico o tempo todo olhando isso? Vai me causar uma canseira danada, não é? Geralmente ela é causada pelo ser humano, né? Ele pode ser com excesso de anúncios, de cartazes, né, publicitários, ou seja, propagandas, outdoors, pichações, né? Quando a gente vê aqueles lugares pichados e tudo mais, nos causa essa sensação. A exposição prolongada a esse tipo de poluição
pode causar um desconforto na gente. A gente começa a ficar confuso, começa a ficar cansado, a gente pode se distrair, né? Imaginou andando naquelas ruas lá de carro, ter que cuidar para não ficar distraído e aí causa acidentes. Algumas cidades possuem projetos de revitalização, ou seja, as cidades viram que não dá certo ficar colando tudo que é coisa de cartaz. E aí elas falaram, olha, não dá. Então vai ser um outdoor aqui, o outro ali e deu. E aí vai se revezando. E aí sim esses lugares acabam ficando mais agradáveis. E a gente consegue entender o que eles estão falando. Vamos pensar um pouco aqui agora nessa situação com a Mariana. Ela estava caminhando a caminho da rodoviária da cidade dela. Porém, está com dificuldade para encontrar a placa que indica o caminho que ela deve seguir. Por que será que isso aconteceu? Por que ela não consegue encontrar a placa da rodoviária? Então, ela está andando ali na rua e tudo e ela não encontra. Há elementos que atrapalham a Mariana conseguir essas informações e a ver de forma mais rápida? Sim, olha quantas placas tem, o excesso de luz, o excesso de placas, tudo isso vai atrapalhando. Que aí você começa a olhar várias outras coisas e esquece daquilo que você realmente estava vendo. O excesso de placas nas cidades representa qual tipo de poluição? A sonora, a visual ou a luminosa? Olha só aqui, ó, cheio de coisas, essa é época de eleição. Você sabia que agora os candidatos não podem mais fazer isso? Quando a prof já que era pequena, quando tinha eleição, era um nojo a cidade, ficava tudo suja. Justamente porque faziam tanto panfleto, santinho, cartazes, que aí aonde você via, né, que dava até essa poluição, tanto do solo, porque era muito lixo, né, quanto visual. E aí, olhando aqui, ele dá o quê? A poluição sonora, luminosa ou visual? Se você disse visual, tá certo, né? Quando a gente olha essa imagem aqui, o que a gente quer ver? A gente até olha esse aqui, mas chama atenção embaixo e causa confusão. E quais elementos que contribuem para a poluição visual? É a iluminação das ruas, né, em grandes cidades, é as buzinas de carros, ou então é várias placas e anúncios colocados em todo que é lugar na rua. Sim, é essa quantidade de placas que é colocado por todo lugar. E isso vai causar, então, a poluição visual, que é onde a gente está vendo as coisas, né? Por isso que quando a gente vai ver na rua e tudo mais. Mas você acha que essas coisas só acontecem em outdoor, em lugar grande? Você sabia que às vezes quando a gente vai fazer um enfeite no nosso caderno, quando a gente vai fazer um cartaz, e aí a gente começa a colocar um monte de coisa naquele cartaz, você sabia que também pode ter uma poluição visual? Sim, então quando você construir um cartaz, você não precisa desenhar tudo que você quer. Não, você pode organizar as suas ideias. E aí vai ficar muito mais apresentável do que você colar uma montoeira de coisa. Ou então colocar um monte de figuras lá no seu caderno, né? Colar figuras, colar adesivo, caneta colorida, fazer aquela bagunça toda. Por isso que as coisas precisam ser organizadas, né? Lá no seu quarto, às vezes aquela montoeira de coisa e ursinho e papel e jogo e, né? Você olha, você nem sabe o que você quer, de tanto que coisa que você está vendo. Também pode ser uma poluição. Isso é visual, então tudo aquilo que tem demais pode ser uma poluição visual, certo? Então, tente procurar em lugares na sua casa, cartazes, olhar no seu caderno, ver se você encontra algum lugar que tenha poluição visual ao seu redor, né? E fale para alguém. Vamos ver se você vai conseguir explicar o que significa isso. Fique então com a sua atividade, capricha aí e até a próxima aula.